Deus? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória sejam dadas agora e para sempre. Aleluia. Como está a sua sensibilidade espiritual, emocional? Às vezes nós permitimos que as coisas duras da vida nos tornem pessoas duras, pessoas muitas vezes insensíveis, e às vezes a gente deixa de curtir experiências tão importantes. Por exemplo, eu estava com a minha neta no colo aqui durante o culto. Ela dormiu na minha barriga. E a minha barriga é a minha barriga, né, gente? Ela é grande, ela é confortável. E ela já acostumou a dormir, às vezes assim, apoiada, né, na minha barriga. E são experiências, por exemplo, que o vovô, né, os vovôs têm. Irmão Gerson com certeza já deve ter experiências, muitas experiências, né, nesse sentido. Pastor Ageu que está ali no cantinho, né? Quem mais aí que é vovô aqui? Tem mais algum vovô aí na área? Eu mencionei você, né? Adalto já é vovô, né, Adalto? Já dormiu na sua barriga também, Adalto? Ainda não? Não, tem que experimentar isso, né? Queridos, sexta-feira eu fui com a minha sogra e com a minha esposa ali naquele Hospital São Julião, né? O legal ali é a paisagem, né? Enquanto você está esperando ali o atendimento, você fica ali vendo aquela paisagem, que é maravilhoso, né? Porque você contempla assim a natureza, você contempla assim um lugar belo, você não tem como a sua mente não te remeter a Deus, entender que tudo aquilo ali alguém criou. A natureza, a beleza que está na natureza, tudo é fruto, tudo é obra das mãos do Criador. Por isso que a palavra de Deus diz que a criação, ela testifica da existência do nosso Deus. Porque quando você vai num lugar assim, onde a natureza é exuberante, você vê a mão de Deus ali. E ali eu estava meditando na palavra, e o Senhor falou comigo assim, que às vezes Ele permite o pior para fazer o melhor. Às vezes Ele permite o pior para fazer o melhor. E aí eu falei, mas como, Senhor? Aí Ele falou, lembra lá no livro do meu servo Daniel, capítulo 3, versículo 19, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante de Nabucodonosor, e da exigência que ele fez eles adorarem a sua estátua, e aí o rei Nabucodonosor ficou tão enfurecido, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, o que já estava ruim, irmãos. Já havia um decreto de morte, os homens já seriam lançados na fornalha, mas aí ficou 7 vezes pior. O poder de destruição contra os servos de Deus aumentou 7 vezes, e aí eles foram lançados na fornalha. Parecia que Deus estava indiferente, parecia que Deus havia permitido o mal, e não só permitido, mas parecia que Deus estava permitindo que tudo que já estava ruim piorasse muito mais. Só que quando aqueles homens foram lançados na fornalha, nem suas roupas, nem seus cabelos, nem seus corpos, nada se queimou. Eles saíram de lá ilesos. E mais, a Bíblia diz que o Senhor entrou naquela fornalha com eles. O Senhor entrou lá dentro. O Senhor não apenas livrou, porque o Senhor poderia ter mandado um poder assim, falando, receba aí uma blindagem contra fogo. Não, mas o Senhor falou, eu vou lá, eu vou estar com eles nessa prova. O que eu quero dizer para você com isso, irmãos? Às vezes parece que o mal está prevalecendo. Eu ouço muitos crentes hoje assim chateados, né? Ai, pastor, parece que a impunidade está prevalecendo sobre a justiça. Parece que a imoralidade está prevalecendo sobre a moralidade. Parece que a vontade daqueles que não têm compromisso com Deus está prevalecendo sobre a vontade daqueles que têm compromisso com Deus. Parece, pastor, que o mal está prevalecendo na vida dos crentes. E eu falei para algumas pessoas que eu encontrei depois de Deus ter meditado nessa palavra, Deus ter dado essa palavra, eu falei,
Acalma o teu coração. Às vezes Deus permite o pior para fazer o melhor. Eu acredito que tem o melhor de Deus por trás de tudo isso que está acontecendo. Só que nós vamos ter que pagar o preço que Daniel pagou, o preço que Sadraque, Mesaque e Abdenego pagaram. Porque, irmãos, tem coisas na nossa vida que nós passamos não porque nós fizemos por merecer, mas porque simplesmente fazemos parte de um povo e fazemos parte de uma maioria que muitas vezes escolhe errado, decide errado, vai na direção errada, e muitas vezes nós fazemos parte daquela maioria, e se aquela maioria escolheu algo que trouxe problema para toda uma nação, nós fazemos parte de tudo aquilo. Então às vezes passamos por situações não porque nós merecemos, mas porque fazemos parte de uma maioria que muitas vezes caminha numa direção incorreta, que muitas vezes caminha numa direção errada, e a gente faz parte de tudo isso. Só que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam lá na Babilônia, Deus fez um mover ali, Deus mexeu no coração do rei, Deus mexeu nas estruturas daquela nação, Deus mexeu na vida de todas as pessoas que estavam ali de forma espiritual, e isso não dependeu da maioria, isso dependeu do compromisso de uma minoria que estava firmada em Deus e fiel ao Senhor. Então Deus não precisa de uma multidão para fazer grandes coisas acontecer na terra. Deus precisa de homens e mulheres fiéis a Ele. Ainda que sejam poucos, Deus vai agir. Amém? Deus vai agir. Eu quero dizer para você, querido, tem uma frase que diz assim: a conta vai chegar. Quem já ouviu essa frase aí? A conta vai chegar. E às vezes a conta chega para mim, para você. Eu lembro quando minha esposa estava com uma dor no braço e foi fazer exame e tudo, e aí a médica falou: uma tendinite, uma bursite, isso aí é decorrência de você carregar peso durante muito tempo. E ela carregou sacolinhas do Boticário, e carrega ainda, só que agora eu estou ajudando mais nesse sentido. Deus me tirou do banco só para carregar a sacolinha para ela, E o que aconteceu? A conta chegou através de uma tendinite, uma bursite. E agora imagina Vitor jamais, porque eu não consigo ver o Vitor fazendo isso. O cara é assim muito perfeccionista, mas vamos lá. Por isso que eu vou usar ele como exemplo. Imagina que o Vitor dá uma doidura nele e começa a atravessar todos os sinais de trânsito da cidade no vermelho. Tem lombada eletrônica de 50, ele pisa e passa a 100, Irmãos, o Vitor fazendo isso daí por um período aí de 6 meses, a conta vai chegar ou não? Como é que vai chegar? Em forma de um boleto, vai vir pelo correio, multas, a conta vai chegar no bolso, vai chegar aqui, vai atingir o bolso, a vida financeira do Vitor. Uma pessoa que tem problema cardíaco e não pode comer gordurinha, não pode comer aquela gordurinha, sabe aquela gordurinha que vai em cima ali da capa, E aí a pessoa não quer nem saber, ela faz a dieta da sopa, deu sopa, ela come, Ela manda a gordurinha, Aí eu pergunto para os irmãos: a conta vai chegar, irmãos? Pode chegar através de problemas cardiovasculares, hipertensão, um infarto, obesidade, sobrepeso, Camarada que só come, não vai na academia, tipo o pastor Gaudilei, por exemplo. Irmãos, a conta vai chegar, as calças não vai caber mais. Eu estava preocupado, irmãos, porque às vezes eu saio de casa e a esposa fala para mim: você vai que camisa hoje? Eu falo: não sei, não vi ainda. Aí ela passa lá uma, ela já é essa, É bom que ela me ajuda a decidir. Aí essa aqui, tá, vamos lá. Aí eu coloquei a camisa, ela que eu saí no carro, abriu o botão, abriu agora. Aí falei: meu Deus, essa aqui abre o botão. Eu vou estar pregando lá, daqui a pouco, vai aparecer a barriga do pastor. E, peraí, irmãos, que abriu?
Aí aparece a barriga do pastor. Aí já vou cair na boca do povo, né? Então, irmãos, a conta chega através do peso, né? Eu estou muito acima do meu peso, eu não vou falar, para mim não ficar muito exposto, né? Mas a conta chega na nossa vida física, na nossa vida material, chega. E na nossa vida espiritual, irmãos? Será que chega também? Chega também, né? Tem um texto aqui na palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3,17. Apóstolo Paulo falando à igreja, né, dos Filipenses, e ele diz assim, Filipenses 3,17. Eu não vou esperar você abrir, mas você está com o endereço aí, eu sei que você vai abrir aí no endereço certo. Então diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende o cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Filipenses. Essa carta aos Filipenses, ela foi escrita em função de contendas e dissensões que estavam acontecendo ali. Tudo leva a crer que havia ali duas irmãs em Cristo, não estou dizendo que eram irmãs biológicas, mas irmãs em Cristo, uma chamada Evódia, outra Sintique, e essas irmãs, elas tinham o dom de brigar, né? Sabe aquelas irmãs de pavio curto, né, de temperamento forte, que quase não tem hoje, né? Elas eram assim, e o fato é que elas, de certa forma, exerciam uma influência muito grande na igreja, e aí houve dissensão, houve contenda, houve intriga, e o apóstolo Paulo escreveu, falando: gente, nada façais por contenda, por vanglória, olha para Jesus, né? Vamos olhar para Jesus, e entender que Ele, sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se fez servo, desceu, se humilhou, mostrou que aquele que é grande se faz pequeno por amor, aquele que é grande se faz pequeno para servir. Vamos seguir esse exemplo? Chamou o povo, todo mundo, para seguir esse exemplo. E aí ele vai falando sobre a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele vai discorrendo sobre essas coisas. Ele vai dizendo também que é necessário esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Então tem coisas na nossa vida que precisam ficar para trás, que a gente não pode trazer para o presente e nem para o futuro, porque senão a gente não avança. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Prêmio, né, Lucas? Da soberana vocação. O Lucas quase teve um problema sábado de manhã por causa desse texto, né? Porque o pastor Lucas fez uma música para a campanha de missões, né? Inclusive domingo que vem ele vai cantar essa música aqui e vai estar pregando também aqui, né? Então já está tudo combinado, e na música está lá, o prêmio da soberana vocação. E aí algum pastor foi discutir com ele que não existe prêmio, que tudo é graça, né? E, enfim, fui salvar o pastor Lucas lá no sábado. Mas sim, existe o prêmio da graça, irmãos. O prêmio é o prêmio da graça, ou seja, a obra é a obra da graça, mas tudo que acontece na nossa vida acontece também em função daquilo que Deus quer nos dar, né? Então o prêmio da soberana vocação é a salvação em Cristo. Um dia nós estaremos na glória, é um prêmio, é uma recompensa para quem acreditou na graça, para quem aceitou a graça. Não é mérito do pastor Lucas, nem meu, nem de ninguém, mas é proveniente da graça que está em nós. Então o apóstolo Paulo fala sobre tudo isso, e aí aqui ele começa a falar de alguns crentes que, por mais que eles ouçam, eles não aprendem. É complicado, né?
ele diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo estava dizendo assim, que ele não falou uma vez só, ele falou muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes o pregador se torna redundante, sim ou não, irmãos? Às vezes o pregador se torna repetitivo, sim ou não, irmãos? A Aurinete, ela foi muito feliz na abertura, porque ela disse que nós temos que praticar algo 21 dias, para que a nossa mente comece a absorver aquilo como um hábito. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que ouvir mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez. E o apóstolo Paulo diz: muitas vezes vos disse acerca destes, e chorando digo de novo, que eles são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles não é Cristo, é o ventre. E aqui o ventre, irmãos, ele é usado para designar o centro dos desejos da nossa vida, porque os desejos mais básicos e fundamentais da nossa vida, a gente realiza aqui dentro do nosso ventre, que é comer e beber. Então o apóstolo Paulo está dizendo: essas pessoas que só pensam nas coisas materiais, só pensam nas coisas da terra, eles não conseguem viver de acordo com aquilo que o Evangelho determina que eles vivam. Eles não conseguem entrar no propósito de vida que foi estabelecido em Cristo Jesus. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui hoje: em Cristo nós somos chamados para ser pessoas carnais ou espirituais? Hein, irmãos? Quem acha que nós somos chamados para ser pessoas espirituais? Levanta a mão. Quem acha que a gente foi chamado para ser pessoas carnais? Nós não fomos chamados para ser pessoas carnais, irmãos. A palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos pessoas espirituais. E o que são pessoas espirituais? São pessoas que têm a capacidade de colocar as questões espirituais da sua vida acima das questões materiais. São pessoas que vivem prioritariamente por aquilo que é espiritual e tem como base, como fundamento, como referência de vida a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o alvo, Cristo é o referencial perfeito de espiritualidade que eu preciso viver e pretendo viver. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos esse propósito de sermos pessoas espirituais que tem como Cristo o referencial supremo de vida que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Ou seja, a nossa maneira de pensar, ela deve ser encontrada na maneira de pensar de Jesus. A nossa maneira de lidar com as pessoas, ela deve ser encontrada na maneira de lidar com as pessoas que Jesus realizava ou praticava na época que ele estava aqui. Ou seja, a nossa maneira de viver deve ser espelhada na maneira de viver de Cristo. Só que quando nós começamos a viver priorizando as coisas materiais, priorizando aquilo que é material, nós começamos a viver em contradição. Nós começamos a viver em contradição com quem nós somos. A nossa identidade começa a entrar em crise, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem crente que gosta muito de Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que parece que acaba aí. Mas aí não é o ponto final, é uma vírgula, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo começa a fazer uma explicação longa sobre carne e espírito nesse capítulo 8. E ele começa a dizer o seguinte: aquele que anda na carne não pode agradar a Deus, né? E se tendes em vós o Espírito de Cristo, vocês não andarão na carne. E ele começa a explicar que todas as vezes que o crente começa a andar na carne, ele começa a caminhar em direção à morte. Mas quando ele começa a andar no Espírito, ele começa a caminhar em direção à vida. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: olha, tem gente que está vivendo
de uma maneira contrária ao propósito para o qual ele foi salvo. Ele está vivendo para as coisas dessa terra, ele está vivendo com os olhos nas coisas materiais, e a conta vai chegar. Fala para o seu irmão aí, a conta vai chegar. A conta, para quem está vivendo, irmãos, nesse mundo, só pensando nas coisas espirituais, ela chega. De que maneira, pastor? Algumas maneiras. Primeiro, ela chega através do desinteresse pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, pelo que é espiritual. Quando você começa a viver com a sua mente voltada para o que é material, você se torna uma pessoa desinteressada espiritualmente por aquilo que é espiritual. A matemática é simples. Se você se entrega demais ao material, você se afasta do espiritual. Se você se entrega ao espiritual, você se afasta do material. É simples. Então, quando você começa a viver como essas pessoas que o apóstolo Paulo diz, que o Deus de suas vidas é o ventre, só pensa naquilo que é da terra, só pensa naquilo que é material, você começa a perder o interesse pelo que é espiritual. Via de regra, você é um crente que ora pouco ou não ora. Reunião de oração, você não aparece, né? Você joga uma bolinha de fumaça que nem ninja, some, né? Ninguém te acha. Por quê? Porque o seu coração não tem interesse em orar. O seu coração não tem interesse em meditar na palavra. O seu coração não tem interesse nas coisas de Deus. Você começa a ser aquela pessoa que faz as coisas, mas de forma religiosa. Você vem à igreja uma vez por semana, às vezes, e quando você vem, você fica ali. Se o pastor passar um minuto, um minuto não vai dar não, hein? Não, um minuto são 60 segundos, não vai dar. Aí a pessoa, ela fica ali, sabe, pensando no fim, e às vezes ela nem está participando do culto. Às vezes o pastor pregando e um gato miando, é quase a mesma coisa, porque a pessoa está distante, ela está longe, a mente está distante, não absorve. E eu sempre digo uma coisa, irmãos, não depende só de quem prega, depende também de quem recebe. Amém? Porque se você olhar a parábola do semeador, o semeador saiu semear o que? A boa semente. A semente era boa. Aí fala de 4 solos. Um que era compactado, a semente caiu, não tinha como entrar, veio a ave e levou embora. O outro que era pedregoso, a semente caiu, até chegou a nascer, mas as pedras sufocaram a semente, não conseguiu produzir, crescer. Aí caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas os espinhos sufocaram, e ela não pôde também produzir nada. Mas caiu um solo fértil. A semente que é um solo fértil, aí é diferente, ela cresceu, a árvore ficou uma árvore viçosa, grande, deu frutos, produziu 30, 60, 100 por um, teve produtividade, porque o solo estava preparado. Eu quero perguntar para você, como está o seu coração para receber a palavra? Como está o seu coração para receber a palavra? O solo compactado é aquele solo duro, a palavra não entra. Aí a ave vem e tira a palavra, e Jesus explicou que a ave representa o diabo, que vem e rouba a palavra, ou seja, aquela palavra nunca vai produzir, porque o diabo tirou. Sabia que tem gente dentro da igreja que a palavra não entra na vida dela, o diabo tira a palavra. Você pergunta a uma pessoa que foi pregado lá fora, ela não lembra de nada. Por quê? Porque o diabo tirou. Tem pessoas que recebem a palavra, mas o coração está que nem solo pedregoso. A Bíblia diz, o Senhor Jesus explicando a parábola, diz que as pedras representam o sofrimento. A pessoa está tão sofrida, ela está tão envolvida com o seu sofrimento, que ela não consegue receber a palavra. O sofrimento fala mais alto, ela não consegue receber. E o outro, que tem um coração como um solo cheio de espinhos, os espinhos representam os cuidados dessa vida.
as riquezas dessa vida, que é o que a gente está falando aqui. Aí o que acontece? Os espinhos sufocam a palavra, a palavra não pode produzir. E aí tem um solo que não tem espinho, não tem pedra, não está compactado, está bonitão, arado, pronto para receber. Você tem que cuidar do seu coração. Você tem que analisar como está o seu coração. Se tem espinho, não é o Senhor que tem que tirar, é você. Se tem pedra, não é o Senhor que tem que tirar, é você. Se está compactado, você precisa arar o teu coração, você precisa deixar ele preparado. Nós estamos vendo um tempo em que o Senhor está falando, mas as pessoas não estão ouvindo o que o Senhor está falando. E aí o que acontece? O milagre, a transformação, a mudança que o Senhor quer fazer não acontece na vida das pessoas. E o Senhor ama a todos nós. Amém? Fala para o seu irmão, Deus te ama. A conta chega, irmãos, quando nós não damos atenção às coisas espirituais e damos mais atenção às coisas materiais. Nós perdemos o interesse. Perdemos o interesse por culto, perdemos o interesse por ministério. Irmãos, nunca houve um tempo como hoje em que as pessoas perderam o interesse por ministério. Eu lembro na época que o Larson, Gabriel, Mateus, Alessandro, essa turma aí agarrou aqui o ministério de louvor. E eles eram bem mais jovens. Tinha uma turma antes deles, mas eles já estavam ali no pé, esperando a vaga deles, esperando o momento para eles entrar em cena. Hoje não tem assim, a juventude de hoje não está na mesma pegada. A juventude de hoje não está querendo fazer as mesmas coisas que os jovens dessa geração anterior estavam fazendo antes. Então está uma escassez de líder, uma escassez de levitas, de músicos, uma escassez, irmãos, de jovens em vários ministérios. Por quê? Porque tem muita gente pensando no dinheiro, tem muita gente pensando no din-din, tem muita gente pensando nas coisas materiais, e as coisas espirituais, elas estão ficando para trás. E aqueles que eram da geração anterior estão envelhecendo, estão ficando meio ranzinza já, né? Estão ficando assim meio enferrujados e precisando vir outros. Quem vai ocupar o lugar do Larson? Uma pergunta, não estou tirando você de cena não, Larson, mas quem vai? Quem será o guitarrista? O próximo? Né? Rodrigo e o Gabriel agora estão revezando aí, né? Apareceu, né? Mas quem serão os próximos bateristas? Quem serão os próximos pregadores do Evangelho? Quem serão os próximos missionários, irmãos? Nós precisamos pensar nisso. Irmãos, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre fui falei, Deus, me dá força, me dá força, me dá força, porque se o Senhor me der força, eu vou em frente. Mas, irmãos, eu estou começando a cansar já. Eu nunca parei para pensar nisso assim, sabe? Sucessor, gente para ocupar meu lugar. Irmãos, porque eu não sou dono desse púlpito. E nem tenho interesse de ser. Eu até falei com o Vitor hoje, falei, Vitor, eu estava pensando, rapaz, que daqui uns dias, né, alguém pode vir aí, preparar um pastor. De repente, lá daqui uns anos aí, o pastor Galdinei aposenta, né? E aí, alguém pegou a visão, vai dar sequência no trabalho. Mas é assim, irmãos, nós não podemos, nós temos que entender que precisa ter os Josués. Tem Moisés, mas depois de Moisés vem quem? Josué. Precisa ter os sucessores, precisa ter aqueles que vão dar continuidade na obra. Cadê aqueles que pensam no reino? Cadê aqueles que estão dispostos a pagar o preço, né, de abrir mão do mundo, dos prazeres dessa vida, pelo prazer de servir ao Todo-Poderoso, pelo prazer de servir o Altíssimo? Cadê, né? Então o preço, né, a conta chega pelo desinteresse, pelo desânimo. Pessoas desanimadas para orar, pessoas desanimadas para estar na igreja, pessoas desanimadas para até fazer retiro, pessoas desanimadas para tudo aquilo que é conotação de coisa espiritual. Mas quando você fala, vamos no shopping,
Vamos numa festa, o ânimo vem na hora, né? A pessoa fica animada, né? Você está doente, até sara. E para as coisas espirituais é diferente. A pessoa fica doente. Ô pastor, eu até queria, mas sabe, eu acho que eu estou doente. Aí a pessoa fica mal de repente, assim, dá um mal súbito, né? Irmãos, nós temos que pensar aonde está o nosso coração, porque a conta, ela chega. Será que não chegou para você a conta do desinteresse? Será que não chegou para você a conta do desânimo espiritual? Se chegou, o Senhor pode passar o sangue e pagar essa conta de novo e te dar ânimo renovado nessa noite. Amém? Porque Ele já pagou uma vez, Ele paga de novo. É inesgotável a graça de Deus na nossa vida. A conta pode chegar para nós, irmãos, quando nós vivemos em torno daquilo que é material, através da disposição de seguir a influência de quem está errado. Sabe aquele irmão que ele fala assim: pastor, eu até gostaria, mas o irmão não veio, eu também não vou. O irmão não está fazendo, eu também não vou fazer. O fulano não ora, eu também não oro. Irmãos, vamos pensar assim: se tivesse um monte de pastor aí adulterando, porque eu sou pastor, eu tenho que fazer igual? Eu tenho que fazer, irmãos? Roubando? Ah não, mas o pastor lá está roubando, então eu vou roubar também. Eu tenho que fazer assim, irmãos? Quem é o meu referencial? Quem tem que ser o nosso referencial? É Cristo. É Cristo. Irmãos, não estou aqui para criticar ninguém, nem para apontar o dedo para ninguém. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide. Para o quê? Para que não caia. Não é aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé. Ou seja, você está muito sujeito a cair, mas você não precisa cair. Você não precisa cair. Então nós precisamos entender que às vezes as quedas estão chegando na nossa vida, porque nós estamos olhando para quem está caindo e estamos deixando aquilo entrar no nosso coração e dizer: fulano caiu, o ciclano caiu, o beltrano caiu, então vou cair também. Não, irmão, você pode permanecer em pé. Amém? Fala para o seu irmão: você pode permanecer em pé. Irmãos, nós podemos permanecer em pé. Se você for olhar YouTube, documentários, se você for olhar o que está acontecendo no meio gospel, você desanima mesmo, irmão. É cantor que entrou na homossexualidade, enfim, é tanta coisa, não vou nem começar a citar, mas é muita coisa para você olhar e ver, e o inimigo vai o quê? Se você começa a olhar demais para essas coisas, você começa a permitir que isso vá abatendo a tua fé, a tua firmeza espiritual. Então nós temos que continuar olhando para Jesus todos os dias, apesar das situações que nos cercam. Se você viver em torno das coisas materiais, você pode acabar caindo na situação em que vai chegar aquela conta para você de servir a Deus por sentimento e não por compromisso. Se eu sentir, eu vou orar. Se eu sentir, eu vou na igreja. Irmão, não temos que sentir, nós temos que ter compromisso. Amém? Jesus foi para a cruz porque ele sentiu, irmãos, ou porque ele tinha compromisso? Ele sentiu vontade de ir para a cruz assim, quando estava no Getsemane ali? Ou ele teve que vencer a carne? Ele teve que vencer a si mesmo. Às vezes, se você ficar pensando na vontade que você tem que sentir, você vai perder o seu compromisso com Deus, você vai perder a sua capacidade de ser responsável com as coisas que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer.
Às vezes a conta está chegando para você através desse entendimento errado de servir a Deus por sentimento. A gente não serve a Deus por sentimento, a gente serve a Deus por fé, por obediência à palavra. Às vezes, irmãos, para mim estar aqui na igreja, em muitos momentos, eu já senti vontade de não estar. Eu sou sincero dizer isso para os irmãos. Eu já teve momentos assim que eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, hoje eu estou dor de cabeça, estou com isso. Não estou com vontade, mas eu vou, porque eu tenho um compromisso. E quando eu cheguei, Deus me restaurou, Deus me curou. Cadê o Cleitinho? Faz assim com a mão, Cleitinho. O Cleitinho está lá. Terça-feira, toda terça-feira eu estou lá na casa do Cleitinho, filando uma boia lá, né? E o cardápio está variado, né? Dá uma bênção, né? Aí não tem jeito do pastor emagrecer. E a gente está estudando a Bíblia, estamos fazendo um discipulado ali com o Cleiton, né? E como é que eu cheguei terça-feira na tua casa, né? Dor de cabeça. Aí o Cleiton falou assim, pastor, se o senhor quiser ir embora, pode ir embora aí, né? Aí fica para a semana que vem. Tal. Falei, cara, você deu de pirona de 1 grama. Aí mexe na caixinha de remédio, tal. Achou uma dipirona de 1 grama lá. Eu tomei, falei, espera aí, se fizer efeito esse trem, esperamos 10 minutinhos, a dor foi embora. Falei, bom, vamos continuar, né? É assim, irmãos. Sabe, se a gente, qualquer coisa que acontecer, a gente for parar, a gente não faz o que tem que ser feito. E hoje eu vejo que muita coisinha tem parado os crentes, muita coisa tem impedido os crentes de caminhar. E eu quero dizer para você, querido, tem muito mais poder de Deus na sua vida do que você tem visto. Tem muito mais poder de Deus sobre você do que você tem vivenciado. Você pode mais, amém? Você pode mais do que você tem feito. Você pode ir mais longe de onde você tem ido. Você tem que tomar isso para você. Eu sou filha de Deus, sou filho de Deus Altíssimo. Eu não vou me deixar vencer por essa circunstância. Se você bater o pé, assumir com fé a sua posição em Cristo, você vai ver que muitas coisas vão começar a mudar na sua vida. Mas se você começar a afrouxar as rédeas, a Bíblia diz que se no dia da dificuldade te mostrares frouxo, pequena será a tua força. Pequena será a tua força. Como você tem estado no dia da adversidade? Como você tem estado no dia da dificuldade? A conta chega para nós quando nós começamos a investir demais no material e de menos no espiritual. Irmãos, a conta chega também através de um coração ganancioso, egoísta, preso ao dinheiro. Lá em Lucas 12:15, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A avareza, a ganância, pode ser a conta que está chegando na vida de muitos crentes. Aí o crente ganancioso, avarento, egoísta, ele não consegue dar o dízimo, ele não consegue contribuir com missões, ele não consegue trazer um alimento para a cesta, né, que a gente faz aqui no culto de mãos cheias. Por quê? Porque a conta chegou. Pensou demais no dinheiro, pensou demais no que é material, ficou egoísta, ficou avarento, ficou ganancioso, pensa que o dinheiro é seu e de mais ninguém, quando a palavra diz que nós somos mordomos de Cristo. Nada é nosso, amém, irmãos? Nada é nosso. Quando eu adquiro alguma coisa, irmãos, eu consagro ao Senhor, eu falo: Senhor, é teu, obrigado porque o Senhor está me dando a oportunidade de usar, que eu possa fazer bom uso desse carro, dessa situação, porque, irmãos, eu tenho temor. Eu sei que aquilo não me pertence. É engano a gente pensar que pertence a gente, porque a gente morre. Morreu, alguém vai usar no teu lugar. Sim ou não? Carro, casa, né? De repente, se a mulher quiser casar de novo, né? Também foi. Então estou dizendo para você aqui, irmão, você está enganado.
né? Às vezes a gente fica preso. Ah, não, isso aqui é meu, eu não abro mão. Ah, não é assim, irmãos. A vida passa depressa. E aí a gente vai ver que a gente brigou por causa de besteira, por causa de dinheiro, fez inimizade, deixou de ajudar pessoas, chega lá na frente, consciência pesada, não construiu nada, não fez nada de importante para o reino de Deus. Que triste, né, irmãos? Uma situação assim. Eu acho que eu e você podemos fazer mais do que muitas vezes nós temos feito. Por fim, irmãos, a conta pode chegar, e essa é a parte que mais me incomoda, porque eu falei de conta que chega aqui, de forma material, mas a conta pode chegar na eternidade. De que maneira, pastor? Perdendo a salvação. Você viveu só para você, você não serviu a Deus. Irmãos, o Calvino, esse teólogo que influencia muita gente, ele disse assim: uma vez salvo, salvo para sempre. O pastor Lucas está ali, né? Todo que é concílio, o pastor Batista falar diferente já é reprovado. Mas então nós temos essa definição teológica, né, do calvinismo, de que uma vez salvo, salvo para sempre, o crente não perde a salvação. Aí tem um outro teólogo que chama Armínio, que diz o seguinte: porque na visão de Calvino, tudo gira em torno da perseverança. Na visão de Calvino, a graça fará o crente perseverar até o fim. Ou seja, a graça vai fazer o cara perseverar. Ele não vai roer a corda, ele vai até o fim e vai perseverar. O Armínio, ele acredita que a perseverança é do crente. O crente tem que perseverar, embora ele seja salvo pela graça, perseverança é a parte dele. Ele tem que perseverar como prova de que ele é salvo. Demonstração de compromisso. E eu fico preocupado, irmãos, você escolhe. Eu não vou te dizer, faça isso ou faça aquilo. Estou dando as definições, né? Mas eu fico preocupado, por exemplo, quando eu olho a mulher de Ló. Vamos pensar aqui em alguém que foi salvo pela graça de uma destruição iminente, diante do juízo de Deus, que veio sobre uma cidade que estava totalmente perdida no pecado. Deus falou: vou destruir, vou derramar fogo, vou acabar com essa cidade, mas vou salvar Ló e a sua família. Deus manda anjo lá, o anjo arranca eles de lá. Só tem uma recomendação. Qual era a recomendação? Não olha para trás. Era só uma, irmãos, uma só. Porque aquele mundo que estava perdido tinha que ser quebrado no coração deles, qualquer ligação com aquele mundo. Então não olhe para trás, você não pertence mais. Você não pertence mais a Sodoma, você não pertence mais a Gomorra. Então olhe para frente, porque o que ficou para trás tem que ficar para trás. Só que no meio da caminhada, a mulher de Ló olhou para trás e ficou para trás e virou uma estátua de sal. Aí eu olho assim, eu fico pensando, uma salvação que veio de forma graciosa. Deus tirou aquela família da perdição, do juízo, da destruição, e deu apenas uma orientação: não olhe para trás. E alguém olhou, e essa pessoa perdeu a salvação. Circunstancialmente, perdeu a salvação. E as 10 virgens? Todas eram virgens. Uma ia casar, as outras 9 estavam acompanhando. Mas o que representa isso? O encontro com o noivo, a entrada no descanso celestial. E aí, das 10 virgens, quantas entraram para o descanso? Vamos dizer assim, para as núpcias, para a festa com o noivo. Quantas entraram? 5. E as outras 5? Fizeram L, ficaram para trás. Irmãos, eu não resisti. Irmãos, ficaram para trás. E aí eu fico pensando assim: por que ficaram para trás? Porque não encheram as suas lamparinas?
do que, irmãos? De azeite. Então eu fico pensando que tem textos na Bíblia que diz para mim que você, se você não vigiar, se você não cuidar da sua lamparina, se você não colocar o azeite, se você não levar a sério o propósito de se preparar para entrar no descanso com o noivo, você pode ficar para trás. Então eu quero deixar essa palavra de alerta ao seu coração, porque a conta pode chegar no momento em que você não tem mais o que fazer. Então, se você tem algo para fazer, para mudar a situação da sua vida, faça hoje. Faça hoje. Pastor, eu estou muito materialista, né? Inclusive, conversando com o Cleiton lá na terça-feira, nós concordamos que hoje o povo só pensa no dinheiro. Só dinheiro. É só dinheiro, né? Eu lembro quando a Nicole mostrou uma revistinha lá que tinha o seguinte tema: dinheiro, sexo e poder. As três coisas que estão derrubando muita gente no meio do caminho. Queridos, se você caiu, você pode se levantar, amém? Agora, o problema é quando você cai e quer continuar caído. A Bíblia diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança o quê? Misericórdia. E aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então Deus não está procurando gente perfeita, amém? Fala para o seu irmão assim: Deus não está procurando perfeitos, Deus está procurando gente arrependida, gente humilde, gente que queira estar com Ele na glória, gente que queira mudar de vida, gente que queira ser aperfeiçoado no processo, no caminhar com Deus. Senhor, eu sou errado, eu errei, eu falhei, mas eu quero mudar, eu quero viver para a Tua glória, eu quero ser do Senhor para sempre, eu não quero viver neste mundo, eu não quero ficar preso às coisas materiais, eu quero que o meu coração seja seu para sempre. Quem quer isso na sua vida? Então fique em pé. Aramachai. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Coloque a sua mão no seu coração agora. Se você recebeu essa palavra como uma palavra de Deus na sua vida, e eu creio que é a palavra de Deus, essa palavra ela vai fazer efeito, ela vai ter um trabalhar, um mover na sua vida, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Foi o Senhor quem disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que eu a designei para fazer. E essa palavra que foi enxertada no teu coração é palavra de vida, é palavra de poder, é palavra de despertamento espiritual. A conta ela chega para todos nós de alguma maneira, mas é possível nós revertermos as situações da nossa vida aqui. Nós não podemos esperar a conta chegar na eternidade, quando nós não podemos fazer mais nada. Então eu quero dizer para você nessa noite: o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está aqui nesta noite para mover na sua vida. Se você precisa fazer um concerto com o Senhor, faça. Se você precisa fazer uma mudança, se você precisa mudar situações na sua vida, nessa noite, mude, para que o Senhor possa fazer o que precisa ser feito no seu coração. Deixe o Senhor transformar o que você não consegue transformar. Deixe o Senhor mudar o que você não consegue mudar. Mas seja humilde, seja sincero, sincera com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Deus não procura gente perfeita. Ele veio para os doentes, Ele veio para os impuros, Ele veio para aqueles que estão perdidos no pecado, mas que têm humildade para reconhecer que nele pode ter mudança, que nele pode ter transformação, que nele pode haver restauração na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai querido, toca agora
na vida dessas pessoas, Pai, que com humildade e fé entram na Tua presença agora. Usa a mão delas e toca agora no coração de cada uma delas, Pai. Repreenda agora o espírito do engano. Repreenda agora, Pai, toda ação do diabo, toda ação do inimigo na vida dessas pessoas. Quebra agora, Senhor, toda obra das trevas. Quebra agora toda ação de Satanás, toda ação do inimigo na mente, no coração, no espírito dessas pessoas. Liberta, Pai, aqueles que estão aprisionados interiormente por cadeias emocionais, por cadeias espirituais. Liberta esses corações nessa noite. Traga esses corações à Tua presença, em nome de Jesus. Deus, move no coração dos Teus filhos. Quebra, meu Pai, todo embaraço. Quebra, Senhor, meu Pai, todo mal, toda obra das trevas. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá vitória a esta igreja, dá vitória ao Teu povo, Senhor. E que amanhã nós possamos estar aqui às 19 horas para orarmos, para buscarmos a face do Senhor. Andai a sol, alama, sui, andarama cheia, andei que ouva subi, anderrebe a sol, alama, sui, andaramanai, comande rebiasto, comando biarás, e aramanaragasuia. Deus de glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, faz a obra em nossas vidas, Senhor. Deus, faz a obra de transformação, de regeneração, Senhor. Se nós vamos perseverar até o fim, como disse Calvino, se é a graça vai nos fazer perseverar e não perder a salvação, que assim seja. Mas se é como outro teólogo disse, o Armínio, que nós temos que perseverar, e isso é parte nossa, nos incomode então a perseverar, de uma forma ou de outra. Que a Tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, que a Tua vontade, Senhor Deus, se cumpra em nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, ó Pai, a caminhar na fé, a viver na fé, a permanecermos firmes na fé. Deus, em nome de Jesus, que muitas almas que ainda não conhecem a Jesus e não se entregaram a Jesus, venham se entregar a Cristo através da nossa vida, Senhor. Que a nossa vida possa ser um canal através do qual o Senhor vai salvar outras vidas, o Senhor vai resgatar outras vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, trabalha dentro de nós e anima o nosso coração. Tira de nós todo desinteresse, todo desânimo, toda falta de fervor espiritual. Tira agora, Senhor, em nome de Jesus, tira agora, Senhor. Alabá, suí, andaramanai. Oh, Deus Todo-Poderoso, manifesta a Tua glória, ó Deus, sobre as nossas vidas aqui, e enche-nos da Tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem orou aí comigo? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vou estar impetrando a bênção apostólica, e em seguida nós temos pastéis, né? Tem pastel hoje? Pastel abençoado na cantina. Não vai embora sem passar por ali. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta noite, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor, ó Deus, operou e vai continuar operando em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos em pé. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. E agora que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e os dons do Espírito Santo, e sejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.